Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Artesanatos da Kim. Hoje eu estou trazendo para vocês este modelinho de saia super fofinho. Vejam que gracinha que ela é. Essa saia tem um detalhezinho nas laterais. Dos dois lados ela tem esses detalhes. Também tem um biquinho na nossa barra bem delicadinho. É uma sainha bem fofinha que eu tô trazendo para vocês. Esta saia é ideal para a época do calor e também para as épocas mais frescas. Este modelinho eu fiz na lã, mas também deixei dicas na lista de materiais de outras linhas que vocês podem estar utilizando para a confecção dessa peça. Se vocês gostarem, deixem nos comentários o que acharam da confecção e também se vocês querem outras opções de peças, como outros modelos de saia ou shorts, até mesmo top cropped, vocês podem estar deixando como uma sugestão e eu posso estar trazendo para vocês. Então, pessoal, eu espero que vocês gostem, que consigam fazer. Então, vamos para o passo a passo. Para confeccionar essa saia, eu estarei utilizando lã mais bebê. Esta lã aqui, ela é a cor 6140. O tex é de 200 e esse daqui é o novelo de 500 metros. E aqui vai uma dica, quem não quiser usar a lã mais bebê, pode estar utilizando uma lã de algodão, como a linha Charme, por exemplo. E também estarei utilizando a agulha número 2. E quem utilizar a linha Charme, mantenha a agulha número 2 para não dar muita diferença de tamanho. Também estarei utilizando agulha para arremate, tesoura, 2 marcadores e fita métrica. Inicio aqui a confecção da minha saia com um cordão de 92 correntinhas. Então, tenho aqui as minhas 92 correntinhas. E agora vamos prosseguir da seguinte forma: eu vou vir aqui na minha primeira correntinha e vou entrar aqui com a agulha e fechar com um ponto baixíssimo. Depois de fechar com um ponto baixíssimo, nossas correntinhas ficaram assim. Então, agora vamos prosseguir da seguinte forma. Aqui eu vou subir 2 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto. Quem quiser subir 3 correntinhas, não tem problema, pode estar subindo 3. Eu também vou aproveitar para arrematar esse fio e para cada correntinha de base, nós vamos fazer um ponto alto. Então, eu venho aqui e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vou aproveitando e arrematando esse fio. Eu também pego em 2 alcinhas do ponto baixo da correntinha, perdão, eu pego em 2 alcinhas da correntinha e deixo apenas uma para trás. Assim, nosso ponto fica mais firme para a base da nossa sainha. Eu vou preencher todas essas correntinhas de base com pontos altos e quando eu finalizar aqui, eu volto com vocês para dar prosseguimento. Cheguei aqui ao final da minha carreira, então agora para finalizar eu vou fechar na minha última correntinha com um ponto baixíssimo. E assim, nós totalizamos 92 pontos altos na nossa primeira carreira, que está assim. Para prosseguir, nós vamos fazer agora pontos barra, ou seja, pontos altos em relevo. Para iniciar, aqui
no primeiro ponto da base da carreira anterior, que são as minhas correntinhas, eu vou fazer o seguinte: sem fazer corrente nem nada, só com a laçada da agulha, eu vou passar a agulha aqui, ó, por trás do ponto. Veja que o meu ponto ficou todo inteiro na frente da agulha. Então, aqui eu vou puxar o fio e ficando com 2 laçadinhas na agulha, tiro as 2 de uma vez e agora faço 2 correntinhas. Assim ficou o meu primeiro ponto alto em relevo. No próximo ponto, nós vamos pegar por trás. Então, eu vou vir com a agulha aqui atrás, vou passar ela inteira na frente do ponto. Veja que o ponto alto agora ficou todo atrás da agulha. Agora, vou puxar o fio e aqui atrás vou fazer o ponto alto. Agora, vou laçar o fio, vou vir aqui na frente, passar a agulha por trás do ponto. Veja que ele ficou todinho na frente da minha agulha. E aqui eu vou fazer o ponto alto. No próximo, eu vou laçar o fio, vir aqui por trás. Vou passar a minha agulha toda na frente do ponto, puxar o fio, fazer o ponto alto. Então, estamos fazendo pontos altos em relevo intercalados, um na frente, um atrás, um na frente, um atrás. Agora, eu vou fazer novamente um na frente, então, eu laço o fio, venho aqui na frente, passo minha agulha por trás do ponto. Aqui eu vou puxar e vou fazer um ponto alto. No próximo, laço o fio, venho aqui atrás, deixo o ponto alto todinho atrás da minha agulha, puxo o ponto e faço ponto alto. Assim, nós vamos prosseguir por toda essa carreira, fazendo pontos altos em relevos intercalados, um na parte da frente, outro atrás. Assim, vamos prosseguir por essa carreira e quando finalizar eu volto com vocês. Cheguei aqui ao final da minha carreira de pontos altos em relevo, finalizei na última correntinha com um ponto baixíssimo e está ficando assim. Nós vamos prosseguir ainda fazendo pontos altos em relevo. Desta vez, nós vamos seguir o padrão da carreira anterior. Então, se eu tenho ponto alto em relevo na frente, eu vou fazer um ponto alto em relevo na frente. Se eu tiver um ponto alto atrás, eu vou fazer atrás. E assim, nós vamos seguir a base da carreira anterior. Então, o meu ponto alto inicial é um ponto alto em relevo na frente. Então, sem fazer nenhuma correntinha, eu vou entrar aqui atrás do ponto, puxar o fio, ficando com as 2 correntinhas, as 2 laçadinhas na agulha, tiro todas de uma vez e faço 2 correntinhas. Tenho meu primeiro ponto alto em relevo na frente. O próximo é um ponto alto em relevo atrás. Então, eu laço o fio, venho aqui atrás e faço um ponto alto em relevo. O próximo é um ponto à frente. Então, eu venho e faço um ponto alto em relevo na frente. E assim, nós vamos prosseguir essa carreira fazendo pontos altos em relevo, seguindo o padrão da carreira anterior. Onde eu tiver ponto à frente, eu faço à frente. E onde eu tiver ponto atrás, eu faço ponto alto em relevo atrás. E assim, nós vamos prosseguir por toda essa volta. E quando finalizarmos aqui, faremos mais uma carreira igual a essa. Assim, totalizaremos 3 carreiras de pontos altos em relevo. Eu vou finalizar esta
minha carreira. Depois eu iniciarei a próxima também seguindo o padrão de pontos. E quando eu finalizar, eu volto com vocês para darmos sequência. Finalizei aqui as minhas carreiras de pontos altos em relevo, então vejam como está ficando. Ficamos aqui num total com 4 carreiras, sendo a nossa primeira carreira principal de base e 3 carreiras de pontos altos em relevo. Então, ficamos num total com 4 carreiras. Agora, vamos dar sequência da seguinte forma. Eu vou pegar aqui os 2 marcadores e, com o fio onde finalizamos a carreira para o lado de trás, ao centro, e vou colocar na mesa, deixar o fio na minha direção, centralizar bem. E agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos adicionar os 2 marcadores nos 2 cantos onde será feito o detalhe lateral da nossa saia. Então, a gente deixa aqui a barrinha da nossa saia dobradinha, com o fio final para trás, no centro e voltado na nossa direção. Nós vamos fazer o quê? Vamos dar uma viradinha na peça e vamos olhar aqui qual é o ponto da barra que está fazendo a nossa curva. Qual é o ponto que fica bem na curvinha, separando a parte de cima da parte de baixo. No meu caso, o ponto que está fazendo a minha curva é este ponto alto em relevo para trás. Este ponto aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse ponto e vou adicionar um marcador aqui. Tenho aqui o primeiro ponto onde ficará o meu desenho lateral. Agora, para marcar o outro ponto, nós temos que fazer o seguinte. Nós vamos contar 46 pontos altos à frente para estar marcando o outro lado. E quando eu digo 46 pontos, nós vamos contar todos os pontos, não apenas os relevos à frente, mas todos os pontos até os de trás. Então, nós vamos contar 46 pontos. Vocês vão contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, todos os pontos, até totalizar 46 para adicionar o outro marcador. Então, eu vou fazer aqui a minha contagem, vou adicionar o outro marcador e já retorno com vocês para dar sequência. Já adicionei o meu segundo marcador, então agora nós já temos os nossos 2 cantinhos marcados para estar fazendo o desenho lateral da saia durante a produção da nossa peça. Então, agora vamos começar. Antes de prosseguir para a primeira carreira, eu gostaria de dar uma informação. Ao longo da produção da nossa peça, vocês vão notar que eu coloquei aqui 4 marcadores azuis na outra parte da nossa barra. E esses marcadores não são nada de importante, vocês não precisam adicionar eles aqui em cima. Na verdade, eu só coloquei os marcadores aqui porque a minha câmera estava desfocando demais a imagem, isso por conta da linha e da minha agulha, que ambas são muito claras, então a câmera não focava com muita facilidade, estava embaçando a imagem e tá vendo? Ela acabou de embaçar agora de novo. E para que vocês consigam enxergar perfeitamente a produção da nossa peça, eu coloquei esses marcadores aqui só para ajudar a câmera a manter o foco nesse espaço aqui. Então, eu coloquei eles aqui, mas não é nada de importante, não precisam adicionar isso aqui. O que vai importar aqui para nós é esses 2 que eu acabei de ensinar a vocês como faz, tá? Então, agora já podemos prosseguir para a primeira carreira da nossa saia. Então, eu vou pegar aqui o fio. Vou subir 2 correntes para dar a altura do ponto e no mesmo espaço eu vou adicionar um ponto alto, ou seja, aqui teremos um aumento. Agora, eu vou prosseguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Apenas isso.
Vamos prosseguir assim, fazendo pontos altos sobre pontos altos, até faltar um ponto para chegar no marcador. Então, eu vou fazer os meus pontos altos, quando faltar um ponto para chegar no marcador, eu volto com vocês. Fiz aqui os meus pontos altos e faltando um ponto para chegar no marcador, eu parei. Agora, eu já posso retirar esse marcador e, fazendo uma correntinha, eu vou laçar o fio e fazer no ponto do marcador um ponto alto, duas correntes e no mesmo espaço um ponto alto. Então, aqui nós ficamos com um ponto V dentro do espaço do ponto onde estava o marcador. E agora, para eu prosseguir, eu vou fazer o seguinte: uma correntinha e pulo um ponto da base, e no próximo eu vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou prosseguir fazendo pontos altos até totalizar 22 pontos. Então, vamos prosseguir com os pontos altos e vamos contar até termos 22. Eu vou fazer os meus 22 e já já eu volto com vocês. Fiz os meus 22 pontos altos depois do detalhe. E agora, no 23º ponto, eu vou adicionar um aumento, ou seja, vou ter 2 pontos altos no mesmo espaço. Ok, feito o aumento, agora podemos prosseguir normalmente, ponto alto sobre ponto alto, até chegarmos aqui, ó, um ponto antes do nosso marcador. Então, eu vou fazer os meus e já já eu retorno com vocês. Aqui meus pontos e faltando um ponto para chegar no marcador, eu parei. Agora, eu retiro esse marcador. Vou fazer uma corrente, pular esse ponto de base e no ponto onde estava o marcador, eu vou fazer o meu ponto V. Ou seja, um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no mesmo espaço. Tenho aqui o meu ponto V. Agora, eu vou fazer uma corrente, pular um ponto da base, no próximo, um ponto alto. E assim, vou prosseguir agora pontos altos sobre pontos altos, até finalizar a minha carreira com um ponto baixíssimo na última correntinha. Então, agora, é só prosseguir com os pontos altos. Finalizei aqui a minha primeira carreira da saia e agora vamos prosseguir para a segunda carreira. Vamos iniciar com as correntes para dar a altura do ponto. E agora vamos prosseguir fazendo pontos altos até totalizarmos 11 pontos. Então, aqui eu já tenho 2 pontos. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Agora, depois de feitos os 11 pontos, eu vou adicionar aqui no próximo um aumento. 2 pontos altos no mesmo espaço. E agora, eu vou prosseguir normalmente até chegar nesse ponto aqui, o último ponto alto antes do detalhe. Apenas ponto sobre ponto. Cheguei aqui no meu último ponto, então agora eu vou copiar o mesmo processo. Vou fazer uma corrente, dentro do meu ponto V eu vou fazer outro ponto V, ou seja, um ponto alto com 2 correntes,
e um ponto alto. Agora, uma correntinha e volto normalmente a fazer meus pontos altos. E agora, eu vou fazer novamente uma contagem de 11 pontos. Então, aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. No 12º ponto, vou fazer um aumento. 2 pontos altos no mesmo espaço. E agora, vou prosseguir. Vou fazer 22 pontos agora. Então, vamos contar 22 pontos à frente. E no 23º, vamos fazer outro aumento. Fiz meus 22 pontos. Então, agora, no meu 23º ponto, eu vou fazer o meu aumento. Dois pontos altos no mesmo espaço. Agora, vou prosseguir normalmente ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui no último ponto antes do desenho. Cheguei aqui no meu desenho, então agora eu vou fazer uma correntinha. Dentro desse ponto V, eu vou fazer outro ponto V, um ponto alto com 2 correntes e um ponto alto no mesmo espaço. Agora, uma correntinha. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Aqui, ó, fiquei com o meu desenho da mesma forma. E agora, vamos prosseguir normalmente, fazendo pontos altos por 11 vezes. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3. Vou fazer até ter 11 pontos. No 12º ponto, nós vamos fazer um aumento e depois vamos prosseguir normalmente ponto sobre ponto e finalizar aqui na correntinha com ponto baixíssimo. Agora, já podemos prosseguir para a nossa terceira carreira. E, a partir de agora, nós não faremos mais aumentos por toda a nossa saia até o final. A partir de agora, serão apenas pontos altos sobre pontos altos, até finalizarmos. Então, aqui agora, eu já subi as minhas correntes para dar a altura do ponto alto. E agora, eu vou prosseguir normalmente apenas com pontos altos sobre pontos altos para cada ponto da base da carreira anterior. E assim, nós vamos prosseguir até finalizar a saia, alcançando no total 20 centímetros de saia, medindo a partir daqui. Então, agora, vamos prosseguir apenas pontos sobre pontos e, quando chegarmos aqui no desenho de leque, nós vamos copiar o desenho e prosseguir normalmente ponto sobre ponto até finalizar a saia com 20 centímetros. Então, vamos prosseguir. Conforme vocês forem fazendo, vem até aqui e meça a saia. Quando alcançar 20 centímetros de saia, vamos retornar para prosseguir com a confecção da nossa peça. Então, agora aqui eu só vou prosseguir. Vou fazer os meus pontos sobre pontos, sem mais nenhum aumento. Apenas ponto sobre ponto, ok, pessoal? E quando chegar aqui, copio o desenho, que é o ponto V, dos dois lados, e o resto segue normalmente. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras e quando eu atingir os 20 centímetros de saia, eu volto com vocês. Finalizei aqui as minhas carreiras da saia. Então, agora eu vou medir para vocês.
Fiz aqui 20 centímetros de saia. E agora, podemos prosseguir para a finalização. Antes, deixa eu mostrar para vocês aqui o nosso detalhezinho da lateral. Está ficando assim. Nos dois lados. É só um charminho, mas para dar um detalhe fofinho e feminino para nossa sainha. Agora, já podemos prosseguir para a nossa última carreira, que vai ser um detalhezinho bonitinho para finalização. Então, para prosseguirmos, vamos fazer o seguinte. Eu vou subir aqui 2 correntes. Agora, vamos trabalhar por essa carreira em meio pontos altos. Então, eu vou laçar o fio. No próximo ponto de base, eu vou fazer um meio ponto alto. E aqui, eu também vou fazer... Opa! Escapou aqui. E agora, aqui nesse ponto, eu vou fazer um ponto picô. Então, eu vou subir as 3 correntes. Vou voltar aqui na alcinha do ponto. E também nessa outra alcinha aqui, ó, do ponto de base. E vou fazer aqui um ponto baixo para prender o ponto picô. Ficou assim. No próximo ponto, vou fazer apenas um meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto. E agora, aqui eu vou fazer um ponto picô. Então, 3 correntes. Volto aqui na laçadinha do ponto e também na laçadinha do meio ponto alto. E nessas 2 laçadas eu vou prender o meu ponto baixo. No próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto alto sozinho. E no próximo, um meio ponto alto com um picô. Então, vou subir as 3 correntes nessas 2 laçadinhas aqui. Eu vou prender o meu ponto baixo para fechar o meu ponto picô. E vou prosseguir. Eu faço sempre um meio ponto alto sozinho. E depois eu faço outro meio ponto com picô. Então, eu subo as 3 correntes, prendo em 2 laçadinhas o ponto baixo e prossigo. Agora, eu vou fazer um meio ponto alto sozinho. E no próximo, um meio ponto alto com um picô. Assim, eu vou prosseguir até chegar aqui no desenho da nossa saia e ali eu volto com vocês. Enquanto estiverem fazendo esses meio pontos, tomem cuidado para não deixar as laçadas muito apertadas para que a saia não encolha bem no finalzinho. Então, na hora que estiver fazendo esses meio pontos, deixem as laçadas mais ou menos soltinhas para que a saia não dê uma encolhadinha no final. Cheguei aqui ao desenho da minha saia, então vou fazer o seguinte. Aqui eu vou fazer uma correntinha, vou fazer um ponto alto. Nesse ponto alto eu vou fazer um ponto picô. Depois, vou fazer 2 correntinhas. Novamente, o ponto alto. Nesse ponto alto, eu também vou fazer um ponto picô. Uma correntinha. E o detalhe da nossa saia na lateral ficou assim. Agora, vamos prosseguir normalmente. Aqui nesse ponto alto de base, vamos fazer um meio ponto alto com um picô.
o próximo será um meio ponto alto sozinho. Depois, um meio ponto alto com um picô, e assim prosseguiremos novamente intercalando os pontos até chegar no outro desenho da nossa saia. E agora cheguei aqui ao outro lado do desenho, então vou fazer uma correntinha, vou fazer o ponto alto, nesse ponto alto eu vou fazer o ponto picô, vou fazer duas correntinhas, novamente o ponto alto e o ponto picô. Nesta parte da saia, quem quiser estar fazendo normalmente aqui o ponto V sem o ponto picô, pode estar fazendo normalmente. É uma escolha nessa questão do desenho, estar fazendo no final com um ponto picô ou deixando apenas o ponto V normalmente. Se você quiser deixar sem os dois pontos picô no ponto V, na finalização, também pode estar fazendo sem problema nenhum. Depois de fazer a correntinha, agora eu vou voltar aqui normalmente e vou fazer o meio ponto alto, meio ponto. Aqui eu também vou fazer o ponto picô. E agora, eu vou prosseguir normalmente aquela mesma sequência até finalizar essa carreira com um ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha. Depois disso, já pode estar arrematando o fio, pois finalizamos a nossa saia. Então, eu vou prosseguir aqui, quando finalizar eu volto com vocês. Finalizei aqui os pontos da barra da nossa saia, já arrematei o fio aqui dentro dos pontos e ela ficou assim. Vocês também podem estar fazendo uma carreira de pontos baixos na parte de cima para finalização. No meu caso, eu estarei deixando desta forma, mas se vocês quiserem passar uma carreira de pontos baixos aqui em cima, também dá para estar fazendo isso. Então, vejam, o nosso detalhe lateral ficou assim, nos dois lados. E agora, eu vou tirar as medidas para vocês. Vamos tirar as medidas, eu tenho aqui 21 centímetros de comprimento. Aqui na barra, temos 19 centímetros e logo abaixo na saia, 21 centímetros e meio. Estas são as medidas finais da nossa saia. Então, pessoal, eu espero que todos tenham gostado, que tenham conseguido produzir essa peça. E também vou pedir para que, se vocês gostaram, deixem o seu like como uma forma de incentivo. E também peço para que quem ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal e acompanhe nossos vídeos, nossos conteúdos. Então, pessoal, é isso. Um beijo e até a próxima!